mudou no hábito das pessoas em relação à alimentação saudável nos últimos anos? Acho que o que mudou foi justamente a alimentação saudável, né? Era algo que era um conceito um pouco abstrato e que uma um minúsculo percentual da população sabia o que era efetivamente saudável ou não, né? As nossas avós falavam, não, você tem que comer bastante massa e bastante carboidrato, é isso que faz bem para conseguir ter energia e tal. E esses conceitos foram sendo quebrados e foram mudando na medida em que a tecnologia foi ficando disponível para todo mundo e a internet foi a grande paladina aí de conseguir trazer mais informação para todo mundo em qualquer frente, inclusive na alimentação. Então, acho que, claro, junto com isso, né, todo um novo momento global mais sustentável, mais preocupado com a emissão de gás carbônico e etc. E isso tudo acaba convertendo e convergindo num ponto de alimentação mais orgânica, de sustentabilidade, de uma cadeia de produção autossustentável e esse tipo de coisa. Então, acho que a alimentação saudável, ela obviamente sempre existiu, mas o valor que o alimento tem na vida da pessoa, ele foi sendo criado de uma forma mais prática nos últimos 15, 20 anos com a internet e a globalização da informação de uma maneira mais rápida. Você acha que a gente come melhor hoje do que comiam os nossos pais e os nossos avós? Difícil de responder. Eu acho que a gente acha que come melhor. Mas, ao mesmo tempo, né, tem vários processos industriais que antes eram talvez menos nocivos, falando de química e etc. Então, não dá para cravar, mas eu acho que hoje, pelo menos, você consegue ter um pouco mais de tangibilidade na hora de saber se aquele alimento é orgânico ou não, se teve agrotóxico ou não, se ele é GMO-free ou não, se ele tem glúten ou não. Então, pelo menos a responsabilidade de quem está vendendo aquele produto hoje é maior porque sabe-se que é algo que efetivamente importa para as pessoas. Então, não sei se a gente come mais saudável que eles, mas pelo menos a gente acha que está escolhendo melhor. Pelo menos está mais informado, é isso? Uhum. E qual que é o maior desafio hoje do segmento de alimentação aqui? São desafios constantes, né, e que mudam muito de um país para o outro. A gente tem operação em mais de um país e as minhas dificuldades nos Estados Unidos são diferentes das dificuldades no Brasil, por exemplo. Eu acho que se for para pegar um único motivo, um único fator, é justamente de conseguir transformar isso que era uma tendência em algo que é o que vai nortear o relacionamento das pessoas com comida daqui para frente, né? Então, tem várias ondas que acontecem e que somem, e a alimentação saudável, por muita gente, foi considerada como uma onda passageira. O que a gente tem que conseguir fazer é criar marcas e fortalecer essas marcas de uma tal forma que elas consigam se apropriar desse conceito, desse novo conceito de vida, de alimentação, e conseguir se constituir, se consolidar nesse mercado. Acho que o mais difícil é isso, conseguir explicar para as pessoas o que você está se propondo a fazer de uma forma que seja prática o suficiente, mesmo ainda trazendo algo que é saudável e não algo que é simplesmente gostoso. Você disse que os desafios são diferentes nos diversos países onde vocês atuam. Você consegue me exemplificar um pouco quais são as diferenças desses países? Consigo. Não todas, é claro, mas algumas, que eu vou lembrar de bate-pronto aqui. Os Estados Unidos é um país ultra pró-business, ultra liberal, no sentido de empurrar um empreendedor para abrir empresa e começar a trabalhar de forma rápida, mas ao mesmo tempo é um país que tem uma concorrência muito forte, muito acirrada. É o berço da formação de opinião da cultura global, não só para alimentação, mas para praticamente todas as outras frentes de possível investimento. Então a gente tem a vantagem de ter um mercado muito maduro, que você sabe que você pode confiar no teu fornecedor, que você sabe que você tem segurança jurídica num relacionamento trabalhista, que você sabe que você tem segurança jurídica com o proprietário do imóvel que você está locando, mas de outro lado, você sabe que
você não é o único que tem esse ambiente favorável, você vai ter que brigar com muita gente muito capaz e com muita grana. E claro, num mercado estável, né? O dólar vai valer alguma coisa muito próxima do que ele vale hoje daqui a uma semana. No Brasil, o inverso é verdadeiro, né? A gente tem dificuldades, falando de... Acho que tem muita coisa melhorando. O poder público começou a dar um pouco mais de valor para a pequena e para a microempresa, que é quem mais contrata no Brasil, e todo empreendedor começa com uma empresa que é pequena obrigatoriamente, né? Ele tem que começar por algum lugar. Então, hoje a gente tem até uma tranquilidade maior na hora de abrir um negócio, né? De conseguir um CNPJ, de contratar, as relações trabalhistas estão um pouco mais flexíveis entre patrão e empregado, de uma forma que os dois consigam contratar entre si, e não com o Estado ciceroneando todo tipo de relacionamento. Mas, de outro lado, a gente ainda tem uma insegurança jurídica fiscal muito grande. Você não sabe efetivamente quanto você deve, quanto você paga e quanto é o imposto para cada coisa que você está fazendo. Ninguém sabe isso no Brasil. Por isso que a figura do contador aqui é algo tão necessário, né? E nem ele sabe direito o que ele está te mandando pagar. E nos Estados Unidos isso é algo que a gente não percebe. Outra desvantagem que a gente tem no mercado aqui é justamente a quantidade de fornecedores que você tem para cada mercado. Menos fornecedores, quase que oligopólio na grande maioria dos mercados de commodity, e você acaba ficando refém de preços que são controlados por poucas empresas. Então isso é outra coisa que só se resolve com uma concorrência mais acirrada, com mais gente. Quanto mais gente tiver no mercado, melhor preço, melhor qualidade, melhor atendimento, melhor serviço. Mas o Brasil, de outro lado, é um país ótimo para se empreender, partindo do pressuposto que justamente pelas dificuldades, a grande maioria das pessoas nem tenta. Então, o oceano é muito azul aqui para a gente conseguir tirar um negócio do papel e colocar ele para funcionar, partindo do pressuposto que o público não tem tantas opções assim quanto outros mercados mais desenvolvidos. Se a gente fizer algo bem feito no Brasil em qualquer frente que seja, eu acho que tem muita chance de dar certo. Claro, se passar pelos percalços aí burocráticos. Mas vocês também já estão na Europa, não estão? Sim. E o mercado europeu? O mercado europeu é bem diferente de todos os outros. É um mercado, na verdade, são vários mini mercados dentro da Europa, né? Hoje eu estou na Espanha e estou em Portugal. Em Barcelona, em Madrid, em Portugal a gente está em Lisboa. Portugal é um país em que as pessoas, assim, para ser bem prático, o cara trabalha menos. E não porque ele é vagabundo, porque simplesmente ele não precisa trabalhar mais. Ele tem uma estabilidade hoje, né? Um conforto de saber o que vai acontecer no dia seguinte tão grande que ele não precisa se matar, né? De trabalhar e ele sabe exatamente quanto custam as coisas, o preço é o mesmo faz 30 anos, não tem inflação, não tem nada, taxa de juros zerada ou negativa. Eles ficam criando motivo para fazer passeata de vez em quando, reclamar e tal, mas não tem muito o quê, por isso, é para criar né? Para dar uma animada, eu acho. Mas é um mercado também que acho que o europeu, ele em algumas partes da Europa, ele é mais empreendedor. Talvez ele seja mais inglês, né? Agora, olhando as colônias ali, né? E quem elas colonizaram e como são os países antigos colonos, a gente consegue entender mais ou menos como elas funcionam. Então, imagina o Brasil, Portugal ou o Brasil, sendo que todo mundo tem dinheiro, o suficiente para viver da forma que merece, pelo menos, e sabendo o que vai acontecer no dia seguinte. A Espanha é um mercado um pouco mais complexo, maior, mas que nos últimos anos teve uma recessão muito forte, então o consumidor efetivamente sentiu e teve que fazer opções mesmo na hora de se alimentar. Então eles estão se recuperando, mudando muito da forma de converter em venda, de se comunicar, né, as empresas com os clientes e tal, porque também eram países que ficavam quase que esquecidos pelas grandes redes na hora deles pararem para pensar naquele público, especificamente o que esse cara está esperando da gente. Então hoje eu acho que é um mercado que está amadurecendo de uma forma rápida, mas que é um mercado
que quase sempre vai ser menos lucrativo para o empresário, porque ele vai ter que entregar um grande serviço com um custo baixo. E a Oceania, você estava indo para a Austrália, já está na Austrália? Temos na Austrália, é. Eu tenho 3 unidades em Sydney, a gente inaugurou a primeira tem 1 ano, vai fazer 1 ano agora, dia 8 de dezembro. E 2 outras que a gente inaugurou no segundo semestre agora de 2019. A Austrália é uma loucura, está indo muito bem, foi além do que a gente imaginava para esse primeiro ano. É um público ultra preparado para o nosso tipo de negócio, para o nosso modelo de negócio, para o nosso modelo de produto, de percepção de marca. Então, acho que a gente acertou, mas o público foi muito receptivo e captou a mensagem muito rápido do que a gente estava se propondo a fazer. A nossa melhor inauguração de todas as 180 lojas da rede foi a loja de Bondi, que é uma praia em Sydney. Então, estou super feliz. Acho que a Austrália é um país muito grande em território, pequeno em população, são 22 milhões de habitantes, mas 100% desses habitantes têm capacidade financeira para comprar um Oakberry. No Brasil, talvez sejam os mesmos 22 milhões que a gente tem lá, o meu público potencial aqui, partindo do pressuposto que a grande maioria da população, infelizmente, não tem como comprar alguma coisa num shopping center que custe R$20 de ticket. Então, é um grande mercado que eu estou olhando com bons olhos e que eu acredito que vai ser um dos principais mercados para a gente nos próximos 4, 5 anos. E fácil de empreender? Relativamente fácil. Se você tiver um bom advogado para te explicar as particularidades deles e vontade de trabalhar, é um bom país para empreender. E esse público consumidor, quem é mais exigente? É o brasileiro que já conhece o açaí e que já experimentou vários tipos de açaí, o europeu, o americano ou o australiano? Acho que hoje é cada vez mais parecido. Talvez aqui no Brasil o público seja... Brasil é muito grande também, né? São Paulo é uma exceção. A gente é muito mal acostumado em São Paulo com qualidade de serviço. Não precisa ir muito longe, se for para o Rio de Janeiro já é diferente, a gente já sente quando você entra num restaurante, pode ser um restaurante da mesma rede, em São Paulo e no Rio, você percebe a diferença. E não é culpa do cara que está te atendendo. É um mercado que funciona dessa forma e as pessoas acabam agindo da forma que o mercado demanda que elas ajam, né? Então, eu acho que é muito parecido, excluindo o Brasil, que tem várias diferenças entre os mercados, entre os estados que a gente está aqui. Talvez o público americano seja um público hoje mais fácil de fidelizar, mas mais difícil de converter em venda a primeira vez. É um cara que está mais pronto para ser cliente de uma marca e não de um produto. Esse conceito aqui é muito novo de percepção de marca, até quando a gente conversa com os nossos franqueados, por exemplo, na rede, é difícil de conseguir convencer o cara de que a gente está vendendo marca e não está vendendo açaí. Apesar de que ele chegou na gente, e mesmo ele tendo chegado na gente por conta da marca e não por conta do açaí, né? Então, o americano está mais pronto, eu acho, para esse relacionamento marca-consumidor para uma troca mais direta e para uma percepção de marca mais próxima dele, como uma marca, uma love brand, né? Como uma marca que ele tem um apreço, que ele vê valor naquele negócio, independente do que você esteja vendendo. Você falou dos diferentes mercados dentro do próprio Brasil, né, dos diferentes consumidores dentro do próprio Brasil e dos diferentes serviços. Você acha que a questão do serviço, da qualidade dos serviços, está ligada à cultura daquela região? Eu acho, eu não sei se é a cultura da região em si, mas a maneira como aquela região se desenvolveu, com certeza, né? E a gente tem estados no Brasil que são desenvolvidos numa parte muito pequena, né? Se a gente for para o Nordeste, por exemplo, para Alagoas, são 2 cidades desenvolvidas efetivamente, né? No resto não tem nem saneamento básico. Então,
a cobrança, ela está muito lá atrás, né? Tem muita coisa para ser cobrada antes de cobrar um baita atendimento no restaurante que tem que ser rápido, de excelência, com um cara que fala inglês, espanhol e mandarim no McDonald's do shopping, entendeu? Então, eu acho que a maneira como os lugares se desenvolveram e cresceram é o que faz mais diferença. Uhum. Você falou da questão tributária no país e a gente vai passar aí por uma reforma tributária. Como é que você... Tomara. Que ações você defende para uma reforma tributária? É difícil, difícil. O projeto de lei tem umas 350 páginas, né? Então, eu acho que o principal é conseguir desvincular o consumo da cobrança de impostos, porque é isso que acaba fazendo o mais pobre pagar mais imposto. Hoje a gente paga imposto quando compra água, quando compra supermercado, quando compra combustível, e isso é o tipo de coisa que absolutamente todo mundo vai ter que comprar, né? Então, trazer o imposto efetivamente para onde tem renda gerada e fazer com que esse imposto seja algo cobrado em cima do teu rendimento efetivo, porque hoje, na verdade, a gente não paga imposto de renda no Brasil, a gente paga imposto de faturamento, né? Independente de quanto você ganhe e de quanto você gaste, você paga pelo que você ganha, com descontos que são irrisórios, né? E isso faz muita diferença, porque a qualidade financeira de um cara que trabalha, que é assalariado e que sabe o que ele está recebendo e sabe que ele vai ter aquela garantia por um período maior de tempo, ele tem uma certeza maior de que o salário dele é efetivamente aquele e ele não acaba agindo de uma forma e tendo problemas no futuro próximo por conta de uma surpresa como o imposto de renda, por exemplo. E talvez se a gente conseguir desvincular o consumo de ser o maior gerador de imposto no Brasil, aí sim a desigualdade começa a abaixar de uma forma automática, porque o cara que ganha mais e lucra mais, paga mais. Porque não adianta cobrar muito imposto de quem está tomando prejuízo também, porque esse cara vai quebrar e vai mandar todo mundo embora, né? Então... A carga tributária é muito alta no teu negócio? Hoje ela representa quanto? Hoje, se eu comprasse um açaí sem a carga tributária, pagaria bem menos? Esse é o paradigma. Pagaria... porque a gente tem que colocar todos os impostos que todo mundo pagou nessa cadeia, né? Então, o primeiro fornecedor comprou do Ribeirinho, e hoje é algo que é completamente oficializado. Então, esse Ribeirinho tem uma microempresa ou é um microempresário individual, ele vendeu para alguém que transformou a minha matéria-prima numa barra. Nessa primeira conversão de venda ele pagou imposto, esse cara vendeu para alguém que vai trazer isso para outro estado e vai processar, pagou imposto de novo. E eu quando comprar, vou pagar imposto de novo, o meu franqueado, e o consumidor mais uma vez, justamente porque está baseado no consumo, né? Então, a carga tributária em cima do faturamento da empresa é de 15%, mas a margem operacional, a margem de lucro, seria quase 50% maior se a gente tivesse o imposto só na última linha, só na renda efetiva e não em todas as relações de consumo que tem antes. Em toda a cadeia, né? Você morou durante 4 anos, é isso, nos Estados Unidos? Entre idas e vindas. Uhum. O que te fez voltar para o Brasil? E aí conta um pouquinho dessa história do início da Oakberry. Os Estados Unidos são e sempre foram para mim um lugar em que eu ia para conseguir dar uma espairecida, uma olhada maior assim, de fora para dentro e ver o que estava acontecendo, né? Eu acho um grande laboratório. E logo depois que eu me formei na faculdade, em 2013, eu achei que o mercado no Brasil estava super travado, né? A gente estava numa fase de começo de recessão. Os Estados Unidos tinham acabado de passar por uma crise, a pior desde 1929. Então, o dólar
estava num valor confortável comparado ao real. E o mercado imobiliário americano tinha muitas boas oportunidades, porque foi a quebra do subprime, né, nos Estados Unidos, então tinha muito imóvel à venda. E aí eu fui para lá com o intuito de entrar no ramo imobiliário nos Estados Unidos. A minha família no Brasil originalmente vem do ramo alimentício, com cozinha industrial, mas de 1990 para cá acabou mexendo só com imóveis. Então eu cresci nesse meio e gosto, acho um mercado agradável, um mercado tangível, um mercado que se você trabalhar direito consegue ter um resultado legal. E aí fui tentar fazer isso nos Estados Unidos porque aqui a gente estava numa estagnação muito grande. Tentei, não consegui nos Estados Unidos, travei porque em 2014, quando teve a reeleição da Dilma, o dólar começou a dar aquela estilingada, que ficou parecido com esse dólar atual de 4 e alguma coisa, e as contas que eu tinha feito para conseguir construir alguma coisa nos Estados Unidos, tendo que mandar dinheiro do Brasil para lá, acabaram dobrando de preço, porque o dólar dobrou de preço, né? E aí eu falei, não vai ser o que eu vou fazer agora, vendi o que eu tinha feito lá, paguei quem eu devia, porque tudo que eu tinha feito lá eu tinha pego dinheiro emprestado, porque eu não tinha. E aí, isso eu estava em Miami, saí de Miami e fui para a Califórnia para aí sim olhar o mercado de uma forma mais aberta e tentar buscar alguma oportunidade de mercado que eu percebesse que podia fazer sentido e que demandasse necessariamente um investimento muito menor do que construir ou incorporar. E na Califórnia que eu percebi, eu ia todo dia no mesmo lugar, ficava sentado assim num banco vendo as coisas acontecendo, né? Um lugar que eu achava que era um super laboratório, porque tinha uma quadra da praia, então tinha surfista, uma quadra de uma promenade cheia de lojas que tem lá, que só tem turista, e na rua que eu ficava sentado tem dois prédios de grandes bancos americanos, então gente local que trabalha, que está lá todo dia, executivos e tal. E ali para mim era um lugar que eu ia conseguir perceber o dia a dia de todos esses tipos, né? E aí eu senti na pele que havia uma grande dificuldade para se alimentar de uma forma saudável, mas que coubesse no bolso e que fosse algo rápido, padronizado, né? Que o que a gente conhece como fast food tivesse presente também com alimentação saudável. E perceber isso porque tinham 2 lugares que fazia fila na hora do almoço. Um cara que vendia salada, pouco diferencial, mas ficava com a fila gigantesca porque era saudável, era por isso que o cara estava lá. E um outro cara que vendia tigelas e bowls de superfoods, né? Então, superalimentos. Tinha quinoa, tinha avocado, tinha açaí. E aí esse cara tinha uma loja legal, bonita e tal, mas cara pra caramba, demorava e tinha um produto pouco padronizado e ruim. Mesmo assim tinha fila. E o outro cara tinha uma loja não tão legal assim, com um preço justo, vendia salada, pouco diferencial e também tinha fila. Eu falei, bom, se eu unir essas 2 coisas, pode ser que eu tenha um negócio interessante. E aí daí eu comecei a desenhar o modelo para tentar atender todas essas quinas aí e modular alguma coisa que fosse plausível. E o que é Oakberry? Não é nada. Oakberry não existe. Eu queria que fosse uma palavra que, primeiro, fosse registrável, porque cada vez mais difícil registrar a marca que traz um nome de alguma coisa, né, no corpo principal dela. Então, oak é carvalho em inglês e berry é fruto, né, pequeno. Então, e o carvalho não dá fruta nenhuma, então não existe oakberry. A gente parou para procurar. O oak para o americano, né, o carvalho, tem um sentido de energia, de confiança, de robustez. Tem um monte de banco, de fundo de investimento, de rua, de cidade que tem oak como prefixo ou sufixo, porque os caras acham, relacionam com algo forte. E o berry para ter algum tipo de relação e para trazer imediatamente na cabeça do cliente que ele está falando de algo natural, está falando de fruta. Uhum. Você montou o negócio no meio da crise.
O que a crise te trouxe de bom? Bem no meio da crise. A gente abriu a primeira loja em dezembro de 2016. Então era aquela época que você não sabia quem era presidente da República, se era a Dilma, era o Temer, por quanto tempo, né? Loucura total. Mas nesse tipo de ambiente, as pessoas acabam ficando muito reticentes em ir para o mercado, né? Então, os shopping centers, por exemplo, estavam com dificuldade de alugar as lojas. Então era um momento em que você, mesmo tendo uma marca nova que ninguém conhecia, tinha um poder de barganha maior para negociar com um grande shopping center que em 2012, 2013 não ia abrir a porta para você, né? Então as vantagens da crise acho que são essa, né? Todo mundo tem que se mexer, todo mundo tem que rebolar e se você conseguir estar no lugar certo na hora certa, claro, com um projeto legal e que seja viável financeiramente, pode funcionar bem. Isso para começar um negócio. E depois, acho que na expansão, a gente cresceu através do mercado de franquia e era um momento em que tinha muita gente buscando diversificar investimento, justamente porque estava muito desconfiada do futuro do Brasil. E o cara que era empregado não sabia por quanto tempo ele ia ser empregado, então ele queria abrir alguma coisa para ter uma renda paralela. O cara que estava desempregado tinha acabado de ser demitido, então ele tinha recebido a rescisão e que precisava abrir alguma coisa rápido para começar a trazer rendimento. Então a gente conseguiu, no meio da crise, sair de uma para 170 unidades em 3 anos. Acho que muito por conta disso também. Se você tivesse, só a gente comparar com o mercado americano, em que o negócio cresce muito mais devagar e que não traz essas vantagens, né? De justamente a pessoa que está no mercado, ela sabe como estava ontem, sabe como vai estar amanhã, ela acaba não se preocupando muito em tomar decisões rápidas. Então acho que muito do nosso sucesso veio por causa da crise, justamente. Há muita crítica em relação às franquias, né? Muita crítica em relação às franquias. Como é que você vê a relação do franqueador com o franqueado, né? Principalmente o franqueado brasileiro, que muitas vezes ele precisa ser tutorado e ele é muito mais um empregado do que um empreendedor. Como é que você vê isso? Eu acho que o mercado de franquia é muito novo ainda no Brasil. E ele foi pensado do jeito certo, mas executado de um jeito talvez não ideal. Justamente por conta desse posicionamento de empregado-empregador que sempre existiu. E a gente até sofre um pouco com isso porque a gente não acredita que funcione dessa forma. A gente acredita que tem que efetivamente fazer sentido e que o cara tem que estar feliz de estar trabalhando no negócio dele, que carrega uma marca de uma empresa terceira, mas que ele precisa tomar conta da gestão, ele precisa trabalhar como patrão, ele precisa trabalhar como gerente, ele precisa ter certeza que está tudo funcionando da maneira que o público espera, senão ele não vai ter sucesso mesmo tendo cadeia de fornecimento garantida, preço pré-negociado, marketing, marca, todo um leque de produtos pré-definido e pré-aprovado pelo público, né? Se a gente não tiver o franqueado brasileiro e não começar a ensinar para ele de uma forma prática, que é ele que tem as rédeas da situação, esse relacionamento vai continuar dessa forma de empregador e empregado para sempre. E isso é ruim. A gente sofre bastante com isso. Eu acho que o franqueado também sofre, porque ele chega preparado para uma coisa e isso acaba não sendo a verdade, né? E do outro lado é verdadeiro também. Uhum. Qual que é o carro-chefe da Oakberry hoje? Qual é o seu principal produto? O meu bowl de açaí de 350 ml. Talvez 65% das vendas sejam ele hoje. E hoje o açaí é um superfood ou é uma sobremesa? O açaí é tudo. Eu não coloco rótulo no açaí, nem no açaí, nem no público. Para mim, todo mundo que
que está na rua e que tem R$ 20 no bolso é meu consumidor. Para mim, açaí cabe como café da manhã, como almoço, como jantar, como sobremesa, como lanche. E ele é essencialmente um superfood. É um tipo de alimento que traz mais vantagens do que a grande maioria dos alimentos que a gente está acostumado a consumir. Então, é por isso que ele está categorizado como superfood. Mas o estereótipo da sobremesa foi um problema para a gente, porque o açaí ou era tratado como sobremesa, como se fosse um sabor de sorvete, ou ele era tratado como um alimento para o cara que é lutador de jiu-jitsu ou surfista, era isso. E a gente queria quebrar esses paradigmas, justamente, tirar esses estereótipos e a gente, para isso, teve que construir um negócio que tivesse justamente a marca como coisa mais importante para fazer o cara converter nessa venda a primeira vez, num momento em que ele não está acostumado, porque ele estava comprando um Oakberry e não um açaí. E a gente conseguiu transformar o Oakberry num player de alimentação que funciona muito bem no almoço, que funciona no café da manhã, mas que pode funcionar como sobremesa também. Mas essa visão de sobremesa que vocês tiveram no início, isso no geral, no Brasil, fora do Brasil, ou foi mais aqui no Brasil? Fora do Brasil, ninguém nem imagina açaí como sobremesa, porque o açaí surgiu como uma superfood fora do Brasil, tanto nos Estados Unidos, como na Europa, como na Austrália. Então ele é diretamente relacionado com um alimento, um substituto do teu almoço, ou um lanche importante da tarde, ou jantar, no Brasil, que a gente acabou trabalhando a commodity, como a gente faz com várias outras, de uma forma que não aproveitava tudo de bom que tinha no produto. Qual que é a sua preocupação em relação à sua cadeia de fornecimento? Quer dizer, você tem um rastreamento, você sabe quem te entrega, você sabe se existe lá na ponta um trabalho sendo remunerado, enfim. Talvez seja a nossa maior preocupação, porque é algo que, se não for muito bem feito, com certeza vai implicar toda a minha cadeia até a ponta. Então, tudo que sai da Oakberry, tudo que é entregue para o cliente é certificado desde a ponta. Então, desde o ribeirinho que colheu o fruto na árvore e colocou numa cesta para levar para a fábrica de polpa, que é do outro lado do rio, até o copo do cliente, a gente tem rastreabilidade total de tudo, com certificação da USDA americana, FDA, orgânico para todo produto exportação. E é uma tranquilidade que a gente precisa, porque hoje são quase 1 milhão de unidades vendidas por mês e a gente tem que ter certeza que todo esse 1 milhão vendido tem rastreio, tem a mesma qualidade, porque senão o problema se torna algo muito grande. Então é preponderante. Acho que não funcionaria se não fosse assim, e essa foi a minha primeira preocupação. Quando eu comecei, eu já fui atrás dos fornecedores que eu sabia que tinham todo esse compliance para entregar para a gente. Uhum. E qual que é o diferencial hoje em relação à concorrência? Quer dizer, como é que a Oakberry se diferencia de outros fornecedores de comida saudável dessas superfoods de açaí? Eu acredito, e meu negócio foi fundado em poder de marca. Então, tem marcas que a gente relaciona com coisas boas, com memórias boas, e é isso que eu tentei fazer com a Oakberry desde o começo. Então, quando perguntam quem é seu concorrente, para mim eu não tenho concorrente, a gente não consegue colocar alguém como sendo efetivamente um competidor. Eu brigo com o Bate de Latte quando o cara quer tomar sobremesa, eu brigo com o McDonald's quando o cara quer almoçar e tem R$ 25 para escolher onde ele vai comer. Então, não acho que a gente tenha um concorrente direto. Talvez, não só no meu mercado, mas em todos os outros, seja algo muito mais novo aqui para a gente também, de descomoditizar completamente aquele negócio e colocar uma marca para fazer o consumidor converter só pela marca. Do tipo, se tiver uma banana que é da Oakberry e uma que não é,
o meu consumidor de açaí da Oakberry vai preferir a minha banana também, porque ele relaciona aquilo com a experiência que ele tem quando ele consome as outras coisas. Então, eu acho que o diferencial e a maneira de se diferenciar é conseguir construir uma marca forte o suficiente para se comunicar a marca com o público e não o produto ou a commodity. O açaí que o brasileiro consome na Oakberry é o mesmo açaí que o americano consome na Oakberry? É. A gente tem algumas diferenças de receita, mais para adaptação do paladar local, mas é o mesmo açaí. Da mesma árvore, da mesma... E quais são essas diferenças de paladar? Para ser prático, produto exportação é menos doce. O brasileiro gosta de coisa mais doce. Gosta. E está acostumado com um açaí doce, né? E a minha preferência pessoal, eu até prefiro o produto exportação. Mas o brasileiro, tudo que a gente fez de pesquisa, assim, quando a gente tira um pouquinho do dulçor, sofre. Então, essa é a maior diferença. Mesmo tendo aquele monte de toppings ali, o cara quer isso e coloca ainda leite em pó, coloca leite condensado. E como é que funciona a logística reversa? Porque eu sei que vocês têm um trabalho feito com logística reversa. Né? A gente tem um selo que chama Eu Reciclo, em que a gente compra créditos de reutilização, de reciclagem de plástico para todo o plástico que a gente usa na rede. Porque logística reversa é algo praticamente impossível de se fazer e de viabilizar, partindo do pressuposto que a gente é uma empresa que, na verdade, são 170 empresas distintas, porque eu tenho 170 franquias. Né? E o franqueado ele não está disposto e nem cabe no orçamento dele se preocupar com isso. E se a rede, se a franqueadora for se preocupar com isso, ela quebra, porque é muito caro aqui. Então, hoje o que a gente faz é garantir que, é claro que não é exatamente o copo de Oakberry que está sendo reciclado, mas garantir que uma quantidade equivalente ao que a gente produziu de plástico está sendo reciclada e reutilizada a todo tempo, permanentemente. E o que você acha da lei dos plásticos, né? Quer dizer, cada vez mais os estados, aqui São Paulo já aboliu os canudos de plástico e existe aí um caminho, uma ação para tirar o plástico de cena. O que você acha disso e como é que o comércio se adapta a isso? É difícil responder essas, porque hoje em dia você tem que pensar muito para... Eu sou contra. Acho que a gente está muito atrás dos países que estão fazendo isso com sucesso. Partindo do pressuposto que, por exemplo, aqui você paga mais imposto para comprar um copo de plástico biodegradável do que para comprar um copo de plástico comum. Então, você acaba penalizando o empresário, e quando fala-se empresário, o cara imagina o mega empresário, né, rico que está rindo lá com um copo de plástico na mão e com canudo, a tartaruga com o canudo no nariz, e na verdade não é esse cara, é o tiozinho que está na esquina vendendo o brigadeiro dele ou o café dele com um copo que tem que ser biodegradável e pode ser que inviabilize a maneira do cara trabalhar, porque a margem é muito apertada, né? Então, eu acho que a gente deveria fazer as coisas mais importantes primeiro, né? E a hora que o ambiente tivesse pronto o suficiente para aí sim cobrar e demandar que todo mundo só use, é óbvio, é o mundo ideal, ser tudo biodegradável, maravilhoso, que você não precisa contar com a boa vontade do cara que joga coisa no chão em vez de jogar no lixo, né? É lindo, mas é hipotético, por enquanto, imaginar que isso pode funcionar aqui. E a gente sabe, porque eu estou já indo atrás de outros fornecedores. Na Austrália, por exemplo, a gente usa copo biodegradável. Custa o mesmo preço do copo normal, né? Então, o Estado, ao invés de te puxar, tinha que empurrar, né, nessas coisas. E isso ia acabar acontecendo naturalmente. Agora, tentar forçar a barra sem dar a possibilidade do cara fazer isso de uma forma que seja saudável, estoura no colo do consumidor, no final das contas, que é quem vai ter que pagar mais caro nos produtos. E aí você estava falando da lição de casa. Quais são os passos da lição de casa que o Estado tem que fazer antes para chegar
nesse estágio de... Eu acho que vem muito da reforma tributária e da maneira de entender o mercado realmente, né? E conseguir cobrar imposto onde se deve. Talvez se a gente tivesse, por exemplo, vantagens para empresas que hoje já trabalham com material biodegradável, o cara, se ele fizer a conta, pode funcionar no final do dia, porque ele está gastando mais no produto que ele está comprando, mas ele está tendo um desconto de imposto, por exemplo, né? Então essas coisas acabam se eliminando e ele comprou aquele copo que é mais caro, então o fisco está recebendo imposto de qualquer forma, mas eles querem ganhar de todo lado. Então eu acho que enquanto a gente não der vantagens para, por exemplo, carro elétrico. O carro elétrico nos Estados Unidos tem N vantagens, né? De valor, de dedução de imposto. Aqui no Brasil, você compra carro elétrico, paga IPVA, o carro elétrico custa mais caro do que o carro a gasolina. São coisas que não... E daqui 10 anos alguém vai querer fazer uma lei que no centro expandido de São Paulo só pode andar de carro elétrico, né? Vai ter 3 carros elétricos no centro de São Paulo daqui a 10 anos. Se não... Daí vai tirar os carros do centro de São Paulo. Então, acho que é isso. Primeiro dar a possibilidade, né, e plantar, e aí depois colher. Não adianta querer colher sem ter plantado nada. E... deixa eu ver aqui. Quais são os planos de expansão hoje de vocês? Vocês estão em que tamanho que você imaginou? É o tamanho que você imaginou em 3 anos? E o que você quer ser quando você crescer? Na verdade, a gente imaginou encerrar o primeiro ano com 10 unidades em 2017. A gente encerrou com 30. O segundo ano a gente imaginou que ia terminar com 30, a gente terminou com 90. E esse ano, teoricamente, era para a gente terminar com as 60, a gente vai terminar com 194 no Brasil. Então foi bem mais rápido do que a gente imaginava. Foi uma correria maluca, porque é novidade para todo mundo, né? Eu tenho o Renato é meu sócio que toca o negócio comigo no dia a dia, então a gente realmente se descabelou para conseguir resolver tudo e trocar o pneu do carro com ele a 150 por hora na descida e fazer tudo funcionar bem, porque já são 170 e tantos franqueados que precisam da gente, que a gente sabe que tem que estar pensando em inovação, tá se relacionando com o fornecedor para não perder mercado, para conseguir se comunicar direito com o cliente. Então, eu acho que esses 3 anos foram de muita maturação para isso, e hoje a gente tem um ambiente bem mais confortável para conseguir crescer de uma forma que, primeiro, continua sendo orgânica, porque a gente nunca fez propaganda de seja um franqueado, compre uma franquia. Não acredito nesse modelo no longo prazo. Acho que o franqueado tem que chegar até a empresa. Esse é o primeiro pressuposto para ele ter entendido que a gente está vendendo marca e não qualquer outra coisa. E eu espero que esses aumentos continuem acontecendo aí nos próximos anos, e que as minhas projeções sejam batidas em março, abril, como tem acontecido. Algum país novo de expansão? Eu estou nos Estados Unidos, a gente está na Europa, em Espanha e Portugal, Austrália, Emirados Árabes, Dubai tem 2 lojas, tem mais 2 para inaugurar. A gente vai inaugurar a Arábia Saudita, Peru, a gente tem uma loja também. E tudo indica que Ásia no final do ano também. E me fala um pouco dos Emirados Árabes. Como é que os árabes consomem açaí? Os árabes consomem qualquer coisa, né? Eles vão para o mercado global, internacional, e buscam empresas que eles gostam para levar para lá, porque eles estão, na verdade, assim, o mercado dos caras é outro, né? Eles estão preocupados com outras coisas. É um mercado muito mais de óleo, né? O que acaba sustentando, e hoje talvez turismo um pouco, mas eles preferem buscar o que eles já sabem que deu certo do que tentar inventar uma nova rede de alguma coisa para saber se funciona ou não. Então, eles chegaram até a gente aqui no Brasil porque
primeiro um árabe casado com uma brasileira teve aqui para visitar a família dela, tomou Oak Berry, gostou, marcou uma reunião comigo e foi. E ele tem 2 lojas em Dubai já e eles estão super prontos assim. É um produto que já tinha no mercado por conta do grande número de brasileiros que tem lá e tem muita gente do jiu-jitsu, por exemplo, porque é algo que os sheiks gostam e trazem para abrir escola, para ensinar as crianças, etc. E esses caras já levavam açaí para lá, então já tem uma cultura meio que é fácil, né? É pequeno, é pouca gente. Então é uma cultura fácil de se espalhar. E a receptividade está sendo ótima, assim. Então acho que é um mercado que todo mundo assusta, fala, meu... Mas, assim, até pra gente é meio assustador. Eu vi uma foto de uma loja nossa em Jeddah, na Arábia Saudita, que tem 6 mulheres de burca, inteira de burca, esperando um copo de Oak Berry, assim, né? E elas tomam por debaixo da burca. Acho que elas têm que tomar por debaixo, não sei. Eu vou para lá no final do mês e vou descobrir como é na prática. E esse mercado asiático, né, que já tem uma relação com a comida saudável, mas o que você espera desse mercado asiático? Eu espero muito da China. Acho que é um país que, talvez um pouco como o mundo árabe, esteja já muito pronto para receber os players ocidentais de uma forma mais fácil, mais prática. Esse trabalho já foi feito pelas grandes redes americanas nos últimos 10, 15 anos, né, na China. O Starbucks, por exemplo, que sofreu pra caramba para entrar, conseguiu agora e está assim, sitiando o país de café. E o chinês não tomava café, né? O chinês é um povo que toma chá e eles conseguiram converter cobrando caro e servindo um produto que talvez não seja o melhor que está disponível no mercado. Mas porque eles conseguiram passar o que é a marca, o que é a experiência Starbucks. Então, eu acho que a China é, assim, claro, uma potência pelo tamanho da população, pelo tamanho do país, mas é uma potência porque é um público que gosta de consumir e teve pouca oportunidade até agora. Então, estou bem animado também. Como é que a política interfere nos negócios? Diretamente. Acho que a política interfere no psicológico de todo mundo, né? Então, às vezes, por achar que o negócio não está tão bom, o cara deixa de sair de casa para ir no shopping, o cara prefere cozinhar do que sair para comer. Então, essa é a primeira coisa. O público acaba funcionando muito de acordo com o que ele tá vendo que está acontecendo. Para a gente, eu acho que, e aí falando de mim, né? Política é algo igual religião, igual time de futebol, que é muito difícil de se discutir, mas eu acredito que quanto menos dedo do Estado a gente tiver mexendo nas nossas coisas, melhor. Eu acho que o Estado tem que se concentrar no que ele precisa fazer, em segurança pública, em saneamento básico, em educação, e o resto deixa que a gente se vira. O mercado, acredito muito na boa vontade das pessoas para fazer o mercado se autorregular e se autocontrolar. Acho que quanto mais a política estiver caminhando para esse lado, melhor vai ser para o empreendedor e, consequentemente, para o empregado e, consequentemente, para o Estado, que vai acabar recebendo mais imposto. Você falou da educação. Como é que a gente melhora a educação no Brasil para melhorar a qualidade da mão de obra? Acho que o mais prático a se fazer, eu sou completamente leigo no assunto, né? São opiniões difíceis de dar, mas o mais prático a se fazer é parar de investir tanto em universidade e investir mais em educação básica, porque é na educação básica que você acaba construindo a possibilidade do cara chegar numa universidade ou não. E hoje, com a taxa de juros que a gente tem, é muito fácil de ter instituições privadas financiando cursos na universidade, como em vários outros países do mundo, né? O Estado não precisa bancar a universidade. Se o Estado bancar a educação básica, o
cara tem a opção efetiva de ir ou não para a universidade e se as instituições financeiras estiverem preparadas para fazer financiamento estudantil com subsídio de uma forma que consiga, primeiro, vai trazer rendimento para a instituição financeira, vai trazer possibilidade muito maior para o estudante, porque o cara vai ter o leque completo das universidades para que ele tente ingressar, e o Estado vai tirar algo muito pesado do colo dele, que é tentar formar na universidade um país inteiro de jovens, né? É algo que é impossível, não vai acontecer só com dinheiro público, é um saco sem fundo. Então acho que o mais prático a se fazer é isso, para ser mais rápido. Tem gente que não concorda, mas... Então eu ia só te perguntar isso, quer dizer, a gente tem um país muito pobre, né? E talvez a grande oportunidade do jovem brasileiro pobre seja a universidade pública, né? Como é que a gente equaliza isso, então, tendo uma universidade paga e um jovem que não tem condições de pagar uma universidade? O problema a gente prefere, talvez aí 0,5% dos jovens pobres conseguindo ingressar numa universidade pública através de algum tipo de incentivo, através de alguma cota, ou realmente conseguindo aquele cara que estudou em escola pública a vida inteira e conseguiu passar no vestibular. Isso é algo muito pequeno. Tanto que se a gente ligar a televisão depois do Enem, você vai ver, porque vai passar na TV. É algo tão absurdo e tão improvável que passa na televisão. Então, acho que a gente está dando oportunidade para muito pouca gente. E esse cara que ia chegar na universidade pública, ele vai chegar na universidade de qualquer forma, né? Eu acho que a gente tem que tentar dar a possibilidade de todo mundo. Primeiro, da opção. Porque se o cara teve uma boa escolaridade até o 3º ano do ensino médio, esse cara vai fazer a opção se ele quer fazer faculdade ou não, se ele quer ir para o ensino técnico, se ele é um cara que sabe fazer alguma coisa já e ele quer fazer outra, não quer ir para a faculdade, mas ele está pronto para participar do mercado de uma forma mais direta e ele está mais preparado, né? E quando eu digo das instituições privadas, eu não digo para as instituições privadas receberem diretamente dos alunos. Eu digo para que os bancos grandes, tanto os públicos quanto os privados, tenham uma forma de financiar por um preço muito baixo para que mais gente possa participar da universidade. Se custar R$100 por mês na universidade, hoje o pobre no Brasil que quer ir para a faculdade tem R$100 para pagar para ir para a faculdade. Mas hoje ele não tem essa opção. Ou é de graça ou é caro pra caramba, né? Não tem meio termo. Então acho que se a gente conseguisse nivelar isso de uma forma que coubesse efetivamente na capacidade financeira da população, do grosso da população hoje, uma boa parte do problema seria resolvido. E isso melhora para tudo, né? Melhora para todo mundo. O mercado fica muito mais cheio de gente boa, de oportunidade, de gente capacitada e tal. Então acho que esse é o... E como é que a gente tira 12,5 milhões do desemprego? 12,5 milhões de pessoas do desemprego. Eu acho que se a gente tirar a mão do Estado do mercado, isso acaba acontecendo de uma forma mais rápida. Eu não acredito em emprego subsidiado, não acredito em programa social no longo prazo. Eu acho que tem que existir como uma forma complementar, mas não é sustentável também, né? A gente vê pelos países que tentaram fazer isso e é algo que no longo prazo não funciona. Uma hora essa corda estoura, porque tem que ter alguém pagando imposto para que o Estado tenha dinheiro para dar para quem precisa efetivamente. Então é mais fácil fazer todo mundo construir junto essas garantias, né? Então, são perguntas complexas, mas talvez se a gente deixar o microempresário, o microempreendedor, aquele cara que está começando o negocinho dele
e vai contratar 1, 2, 3, 4 pessoas, se a gente deixar esse cara trabalhar, cobrar imposto dele quando ele tiver lucro e não cobrar imposto dele na primeira venda que ele fizer, em todos os produtos que ele comprar, esse cara vai contratar mais gente, né? Esse cara faz conta para contratar funcionário, pensando que ele vai ter que pagar todos esses outros encargos diretos e indiretos que ele sabe que fazem parte da vida dele, além da insegurança jurídica que ele sabe que pode acontecer qualquer coisa. Então, acho que não vejo outra forma de salvar o Brasil se não for através do empreendedorismo. E empreendedorismo não é empreendedorismo da Faria Lima, é empreendedorismo do cara que quer começar um negocinho dele para cortar cabelo na garagem de casa e vai ter que contratar 2, 3 pessoas para ajudar. Esse é o cara que vai salvar o Brasil. Então você acha, tirando os impostos e também você é a favor de tirar um pouco dos direitos hoje conquistados dos trabalhadores? Como é que isso funciona? Eu acho que a gente tem que deixar o trabalhador se relacionar com o dinheiro dele primeiro e com o empregador dele da forma que ele preferir. Acho que, mais uma vez, a gente não tem que ficar... a gente pega o dinheiro, né? O Estado pega o dinheiro nosso aqui de todo mundo e investe numa taxa que é abaixo da inflação, ou seja, ele pega o teu dinheiro de você, bota num negócio que te faz perder dinheiro no final do ano. Sendo que a gente sabe que se a gente colocar num banco grande, no Itaú, no Bradesco, no Santander, ou no Banco do Brasil, a gente consegue um rendimento maior. Você está falando, né, do fundo de garantia. Por exemplo. Né? Uhum. Por exemplo, acho que as garantias têm que existir, mas que a gente tem que dar para a pessoa o direito de conseguir decidir. Quem quer pagar o fundo de garantia, ótimo. Agora, se não quiser e se decidir com o seu empregador num contrato de trabalho que você prefere receber porque você acha que você lida melhor com o seu dinheiro do que o Estado, a gente tem que respeitar, né? Acho que a gente tem que ser liberal o suficiente para acreditar que a pessoa sabe melhor do que eu, ou do que o Estado, do que o presidente da República, ou do que qualquer ministro, o que ela deve fazer com o dinheiro dela. Você acha que o Brasil está menos corrupto agora? Acho que ainda não dá tempo de... acho que a gente veio de... Antes a gente não via a corrupção porque ela era... só por baixo dos panos, ela ainda não tinha sido efetivamente descoberta, né? A gente começou a pegar peixe grande faz talvez aí 12 anos no mensalão, né? E aí depois o negócio começou mas assim, é uma loucura, não sei. Eu acho que a população está mais ligada, isso eu acho. Acho que a gente hoje em dia está mais... assim, é mais difícil de passar alguma coisa sem a gente... apesar da polarização que existe hoje ser latente e muito clara, de outro lado ela é boa porque tem muita gente cobrando muito dos dois lados, né? Então, talvez, não sei se a corrupção diminuiu, mas talvez os corruptos estejam com um pouco mais de medo ou com um pouco mais de receio de agir como era antes. Você estava falando da polarização. Uhum. E você vem de uma família, né, de avós judeus, né, gregos mais judeus, mais ou menos, é isso? Conto direitinho. E eu queria saber isso, quer dizer, como é que você vê, você que veio de uma família polarizada, digamos assim, como é que você vê essa polarização na política hoje? Legal essa relação. Eu acho que é muito parecido, né? Na verdade, as pessoas são muito próximas e elas se amam, mas acabam... se você não parar para pensar, você pode deixar a política, por exemplo, se tornar um problema. Minha avó era soldado nazista, forçada a ser soldado nazista, porque mataram o pai dela e falaram: você tem 16 anos, ou você vem com a gente ou você vai com ele, que você prefere. E meu avô era soldado grego aliado, né? Foi preso na Áustria e aí, isso os pais do meu pai. Foi preso na Áustria, conheceu minha avó quando estava preso na Áustria, aquela história, loucura. Foge, não sei o quê, com $5 no bolso, filho recém-nascido, chega no Brasil, para numa ilha, espera baixar a maré para atravessar a pé para o Rio de Janeiro. Aquelas coisas que a gente fala, hoje, né? A gente reclama do trânsito na Faria Lima de sexta-feira, os caras estavam vindo de navio da Grécia para
o Brasil em 1950. Então, eu acho que, na verdade, todo mundo tem um pensamento muito comum e que, às vezes, a gente esquece que todo mundo quer o bem de todo mundo, no final das contas, né? Ou deveria querer, pelo menos. E que é normal que cada um ache que um meio é mais interessante, ou mais prático, ou mais louvável para se chegar naquele negócio. Mas se a gente olhar para a cereja do bolo, lá no final do bolo pronto, depois de toda a receita que demorou, foi chato e tal, não sei o quê, é a mesma. Todo mundo sabe que aquele é aquela é a intenção, né? Aquele é o destino. Então, eu pelo menos faço esse exercício para não me deixar levar por nenhum tipo de furor político em nenhum momento, porque a gente está, assim, hoje é isso, está muito à flor da pele, você escuta um monte de barbaridade dos dois lados todo dia, né? Tem um monte de gente muito radical aí, gritando pra caramba, sem muito conteúdo no grito, né? Só um grito alto, mas que não traz muita resolução. Então, acho que conseguir justamente lembrar, chacoalhar o cara e falar, peraí, a gente está, né? Você quer mais gente desempregada? Não. Você quer? Não. Pô, então, a gente, na verdade, tem muito mais coisa convergindo do que divergindo, né? E se todo mundo estiver na mesma página, a gente vai entender que vai ter que equilibrar isso de alguma forma, porque acho que é cíclico também, mas acho que está exacerbando o limite do saudável, a polarização do jeito que ela está. O melhor empreendedor é o mais jovem ou aquele que tem mais experiência? Acho que experiência é muito bom, mas pode ser muito ruim também. Então, e ser jovem é a mesma coisa, né? É bom porque você tem mais tempo, você está talvez mais cru. Agora, o ideal é conseguir juntar essas duas coisas, né? A experiência acaba te trazendo, às vezes, manias que não são necessariamente as melhores. E ser jovem acaba talvez te fazendo errar mais, mas você tem um pouco mais de disposição para errar e tentar de novo mais vezes, né? Uhum. E quais são as dicas práticas que você pode dar para uma pessoa que quer seguir uma carreira de líder? De líder? Acho que o primeiro é ter alguma coisa que você acredite, porque é muito mais fácil o líder ele deve liderar, né? Então, mais fácil de convencer alguém a te acompanhar em alguma empreitada, seja ela em qualquer frente, se você tiver um objetivo muito claro, se você tiver a certeza de que você está fazendo algo com um fim já muito bem estabelecido. Então, acho que pensar de novo, na cerejinha do bolo lá no final, é a forma mais fácil de conseguir trazer mais gente com você que entenda o que você está se propondo a fazer. Porque o líder necessariamente ele está na frente e ele sabe antes de quem está com ele ou acompanhando ou seguindo o que vai acontecer e o que deveria, mas ele é o primeiro a encontrar a dificuldade também. Então é mais fácil de trazer todo mundo para o mesmo barco se você estiver mostrando qual é o destino e não mostrando toda aquela água que você vai ter que passar pelo caminho. Bom, Jorge, muito obrigada pela entrevista. Obrigado você. Qual?